Levantamentos oficiais contabilizam mais de 100 mil templos evangélicos espalhados pelo país, número que cresce a 2 dígitos a cada década e equivale à inauguração de dezenas de igrejas por dia. Por trás dessas fachadas, pesquisadores identificam algo em torno de 15 mil denominações diferentes. Esse mosaico denominacional pode ser uma bênção ou um tropeço, mas o individualismo e duplicação de esforços corroem o nosso testemunho. Cooperação significa partilhar púlpitos, dados e recursos, planejar conjuntamente a plantação de igrejas em áreas negligenciadas e criar protocolos comuns de transparência e proteção. Se conforme o capítulo 7 do Pacto de Lausanne, a credibilidade do Evangelho repousa numa unidade visível, o que impede hoje as igrejas brasileiras de serem um coral harmônico que proclame a Cristo, em vez de propagarem divisões que produzem apenas ruído. Gente, que alegria poder estar aqui e poder colaborar aqui, ressoar tudo que vocês já têm ouvido e como muito bem colocou aqui o Paulo, nessa perspectiva de dar uma resposta. Não sei se ficou claro ali a pergunta que nos foi proposta, mas a gente tem como objetivo aqui definir assim algumas pontes que podem ser construídas como nação. E eu estava ali sentado, fiquei lembrando que um pouco mais de 20 anos atrás, a primeira vez que eu preguei assim dessa forma clássica, né, eu falei sobre a evangelização. E a segunda eu falei sobre a unidade da igreja. Agora que eu falei, olha, será que Deus já estava trabalhando algo dos nossos corações, né? E é uma honra estar aqui. Então, eu acho que há assuntos da igreja que são importantes e há assuntos que são essenciais. A unidade da igreja é um assunto fundamental, e para exercer esse tempo que me foi dado aqui, eu quero responder essa pergunta. Então, o que nos impede hoje como igreja brasileira de ser esse coral harmônico? Então, vou dividir meu tempo aqui em 7 percepções, respondendo com 7 proposições. Então vai dar tempo, fica tranquilo. Por isso eu vou ficar lendo aqui. Então vamos lá. Primeira percepção que eu tenho que nos impede de ser então esse coral harmônico, coloco aqui como o nosso orgulho denominacional. Nós somos impedidos de compor o coral regido por Cristo quando veneramos a denominação e nos ocupamos integralmente com a sua organização e manutenção sem qualquer envolvimento com as demais organizações. A imaturidade de algumas denominações históricas se revela na altura de seus muros em detrimento ao comprimento de suas pontes. O que propomos então em relação a isso? Que as denominações sejam fiéis às suas expressões, mas apaixonadas por Cristo e por sua igreja. Que os muros sejam mais baixos e as pontes mais extensas. Que as denominações históricas cooperem com as chamadas igrejas independentes e as sirvam em amor. Segunda percepção que nos impede de ser então essa igreja harmônica: os seminários, quando formam líderes para si. Alguns seminários se ocupam em gerar líderes que garantam a manutenção da denominação e contam as suas histórias, as suas próprias histórias. Os seminários tão cedo se distanciam de outras expressões, pois o diálogo é uma palavra proibida. Presos à expressão limitada, o jovem estudante de teologia está cada vez mais míope e distante do chamado outro. Proponho então, em relação a isso, que as instituições de ensino contem a história da igreja, que certamente não começa e nem termina na sua própria expressão. Que haja mais espaço para a teologia bíblica e um equilíbrio na grade curricular em relação à teologia sistemática. Que o diálogo seja incentivado para que os mais novos ampliem sua visão em relação à igreja de Cristo e se aproximem do chamado outro. Terceira percepção: os pastores, quando se comportam como síndicos de condomínios. Parece engraçado, mas há pastores que se comportam como síndicos, tratam de sua comunidade local como se fosse um condomínio e os membros como se fossem os condôminos. Dessa forma, o pastor contrata os porteiros e auxiliares, garante a organização do espaço,
faz de tudo para que esteja ou pareça presente, garante o parquinho das crianças, não paga condomínio, não paga condomínio, a maioria dos pastores não pagam condomínio, está sempre mediando as brigas entre os vizinhos, faz de tudo para que todos estejam contentes, tem medo de encontrar os opositores no elevador e teme o dia da assembleia. Eu tinha mais temido do síndico e dos pastores. Por isso eu proponho que os pastores considerem o ministério local como parte de suas vocações e não como seu emprego. Que os pastores creiam que o seu sustento vem exclusivamente do Senhor. Que a assembleia agradeça por seu condomínio, mas se ocupe da sua cidade. Que os vizinhos se amam e se sirvam. Que os pastores sejam os maiores investidores do ministério da unidade da igreja, fazendo com que todo o seu esforço seja pelo ressignificar da unidade de Cristo. Quarta percepção: a igreja, quando não se vê como parte do todo. Por mais completos que pensamos ser, somos meramente parte. E se não nos vemos como parte, talvez possamos mesmos não ser parte. A igreja local, que não se vê como parte, não participa, não promove e nem apoia algo que não termine nela mesma. Pensando assim, estar se fazendo o bem para a sua parte, é uma evidência de que está se cooperando com o todo. Pastores com essa mentalidade constroem seus impérios, grandes ou pequenos, usam da palavra para benefício próprio, fazem de seus ventres os seus próprios deuses. Proponho em relação a isso, que as igrejas locais se vejam como uma pequena parte da igreja de Cristo. Que as igrejas locais participem, apoiem e promovam outras redes e ministérios. Que nós, os pastores, nos rendamos inteiramente ao senhorio de Cristo e gastemos as nossas vidas na preservação da unidade de Cristo. Quinta percepção: a aceitação infantil de uma teologia que não nos respeita, impõe sobre nós as suas roupas, formas, cores, teólogos e até seu idioma. Percebe-se um afã na juventude atual em copiar um modelo monocromático. Essa forma sutilmente tirou dos nossos palcos as nossas cores, a nossa arte e a nossa poesia. Sem perceber, dizemos, mesmo que sem palavras, que não há beleza nem virtude em nossas igrejas. Proponho em relação a isso que humildemente olhemos para nós e assumemos com responsabilidade a parte que Deus confiou à nossa nação. Que possamos exibir as nossas cores, o nosso barulho e a nossa aparente desorganização. Sexto, a comparação. A comparação tem adoecido as pequenas igrejas e seus líderes. A comparação presume um certo e logo um errado. A comparação se faz superficialmente pelo que pode ser visto ou contado. A comparação nega a beleza das partes. Proponho em relação a isso que cada um se autoavalie a partir da sua fidelidade e entrega ao que lhe foi concedido. Que aqueles que estão à frente sejam usados por Deus para inspirar. Que ao invés de comparar, a gente possa celebrar as nossas diferenças. Sétima, a falta de amor. O amor é o fruto do Espírito. Quem diz amar a Deus e não ama o irmão é mentiroso. Deus é amor. Já há mais de uma década, a igreja brasileira tem envergonhado o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Provamos que o que pensamos é mais importante do que o que somos. Desfilamos ódio, nos dividimos e subdividimos sem o menor pudor. Levantamos da mesa no momento em que deveríamos servir
e ensinar a nação. Falta-nos amor. Proponho que roguemos por um batismo de amor, que a gente perceba que, segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, o amor é o fundamento da unidade. Que a gente se arrependa pessoalmente, mas também como igreja. E após o nosso arrependimento genuíno, darmos esse testemunho público. Por fim, que a gente se reconcilie urgentemente uns com os outros, para que possamos voltar a ser então ministros da reconciliação. No nome de Jesus. Quero ler com você Efésios capítulo 4. Se você puder abrir. Quero ler do versículo 1 ao 16, que diz assim na minha versão: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falemos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Que Deus nos batize com o seu amor.